Dessa vez eu fiquei encarregado de arrumar tema para essa zona toda aqui, que o tema principal seria sempre mulher, dinheiro. Eu falei que queria falar desses assuntos, né? Futebol. E tinha trazido o terceiro. Futebol eu não Cerveja, gosto. então. Política eu não me interessa. Cerveja. Mas eu falei que hoje em dia só 3 coisas me interessam. Dinheiro, mulher e Chesterton. E a gente aproveita e pega o gancho com o último programa, se vocês assistiram. A gente estava dizendo dos livros que se arrependeram ou não se arrependeram de ter lido. O meu arrependimento com o Chesterton, o grande escritor inglês, é que eu só o conheci tardiamente. Eu ouvia falar, mas sempre assim, mencionado por um clube fechado. Um cara... Como até hoje uma parte dos que criticam e comentam o Chesterton são um clube fechado. Lembra daquela Chesterton? Você leu aquela Chesterton, mas ninguém abre para dizer quem era o Chesterton, quem não era. Tanto que a Associação Americana dedicada ao Chesterton diz que o representante dela diz, American Chesterton Society, diz o seguinte, as 2 perguntas que eu mais ouço, quem é esse cara? É a primeira. E a segunda, por que eu nunca ouvi falar dele? Porque ficou muito cifrado o negócio também. E ele era um grande escritor, realmente. Eu tenho uma relação com ele também, assim, de paixão crítica. Tem um amigo meu que, inclusive, diz que Chesterton é nome de aveia. É nome de aveia, sim. Esse nosso amigo começou. E como ele é judeu, ele diz, bom, então Maimônides é nome de almôndega. É marca de almôndega. E rolou um thread também. Rolou. Mas o Chesterton era um grande escritor e depois ele me fez gostar. Além de ser um escritor grande, um enorme escritor, e gostava de escrever. Eu fui convidado para dar uma palestra de Chesterton esse ano, mais pela minha paixão do que por ele, eu falei, do que por ser um expertise no tema. Eu falei, espero que não seja pela minha circunferência, porque se você botar na escala, Chesterton escreveu sobre São Tomás de Aquino, que também era avantajado. Parece que isso é meio calúnia, porque parece que ele era realmente muito alto. E então ele não era tão gordo quanto realmente um cara muito corpulento. Porque ele tinha quase 2 metros. Não, você está falando do São Tomás. O Chesterton era grande, era gordo. Era gordo e grande. Tanto que perguntaram que você que prega tanto a gentileza, o cavalheirismo, a antiga, você por acaso se levanta no bonde para dar lugar para uma dama? Ele, não, meu filho. Quando eu me levanto, eu dou lugar para 3 damas. Pelo meu tamanho, eu dou lugar para 3 mulheres. Bom, isso aqui, pelo que está dizendo, você também é um chestertoniano. Eu sou fã do Gustavo Corsão, que era fã do Chesterton, então sou fã. Aquele tem um livro sobre Escalado. 3 alqueires e uma vaca. Uma pausa que essa foi a primeira vez em décadas que uma pessoa jovem está declarando em frente às câmeras. Olha pra lá e repete isso. Eu sou fã do Gustavo Corsão. Os seguranças de lá fora vão protegê-lo. Mas ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Uma prosa angelical. Profundamente aí no sentido bom, né? Porque comunista, quando fala isso, tem outras profundamente intenções. humano. Você parece uma pessoa escrevendo. Não sei, é o sentimento que eu tenho quando eu leio. Uma ideologia. É uma pessoa viva. Aquele livro A Descoberta do Outro é maravilhoso. É o que se diz na 4ª capa dele, que o livro tem uma estrutura de carne. Você sente o livro como se fosse uma pessoa também, o próprio livro conversando com você. É verdade. E o mais sensacional, quando eu fui ler esse livro do Corsão, você vai achar o título curioso, mas tinha lido outros. Você diz os alqueires ou... Não, 3 alqueires e uma vaca. É que eu já tinha lido muita coisa, já tinha sido ganho, digamos assim, para o Chesterton. Quando eu fui ler, eu falei, realmente, eu senti coisas semelhantes, quer dizer, minha presunção de me igualar ao Corsão, mas, assim, eu senti isso mesmo quando li o Chesterton. E ele era capaz de conquistar pessoas pela inteligência, não só pela fé, para que alguém diga, porque ele é um escritor para religiosos, para Carola. O Borges, que era extremamente agnóstico, ateu, era um apaixonado, não só apaixonado. Você encontra, depois que eu fui ler o Chesterton, eu falei, um dos vieses, um dos achados, uma das maneiras de encarar o mundo e de escrever, que o Borges achou, ele não achou, ele pegou no Chesterton. Não dizer que fosse um plagiário, mas ele pegou muita coisa. Cara, já que a gente falou de Corsão, o que vocês acham quando vocês ouvem, pelo menos eu já ouvi muito isso, que o Gustavo Corsão é o Ernesto Sábato brasileiro. Vocês já ouviram esse comentário? Ele também era engenheiro, etc. Ernesto Sábato, para mim, é apenas um nome. Um nome. É porque tem uma história biografia parecida. Era um engenheiro que depois foi para as letras. Vocês gostam de Ernesto Sábado? Alguém aqui já eu acho dele, ruim. O que eu acho ele, eu gosto do Túnel. Eu gosto do Túnel. Esse livro dele, o Túnel. Mas é o único. Aquele livro dele grande que todo mundo comenta, dos cegos, como é o que tem o negócio? Sobre heróis e tumbas. Sobre heróis e tumbas.
Esse eu li as 3 primeiras páginas. Ridículo! E gostei. É ridículo. Mas você leu até o final pra concluir que era ridículo? Não, eu não li as 3, mas eu li até... Eu li bastante. Eu li bastante. Não, mas é ridículo, porque é muito pueril. Entendeu? É muito diferente de Corção, que não tem nada de pueril. A comparação é injusta demais. Não, totalmente. É injusto. Só por certos fatores biográficos. É pelos fatores biográficos. Se for por isso também... E a posição política dos dois também é bem diferente. Bem diferente, bem diferente. Não, o Ernesto Sábato fala da emoção dele de ter alojado o Che Guevara na casa dele, quando o Che Guevara estava fazendo o périplo dele. Bota o close ali O périplo dele pela América Latina, sei lá, ele parou uma noite na casa do Ernesto Sábato sem obviamente, a biografia ainda. Deve ter pego a mulher do Ernesto Sábato. Vamos fazer aqui a... Tem endurecido sem perder a ternura, sem dúvida. Endurecido sem perder a ternura. Mas assim, a ternura... Que isso, endurecer? Não, sem perder a ternura. Mas sem perder a ternura, jamais. Eu só concordo com o Sábato numa coisa. Quando eu li um pequeno ensaio dele, e que ele mete o pau no Nouveau Roman francês, eu falei, pô, esse cara tem que escrever uma coisa que eu concordo, posso dizer. Concordei com uma ideia de Ernesto Sábato, que ele mete o pau no Nouveau Roman francês pela frivolidade daquilo, pela banalidade, a superficialidade daquilo. De mocinha, né? Perfumaria, ele vive pra mocinha, né? Aquela coisa pra... Mas vocês falaram do Corção aqui, pra mim o Corção é até um cara meio à parte, assim. Eu não sei explicar o que eu sinto quando eu leio, eu acho uma coisa diferente, não parece... não é o mesmo sentimento que eu tenho ao ler outros livros ou outros autores. Ele parece sempre que tem uma forma de se comunicar que é muito familiar, e é muito familiar, é muito humano. Sei lá, coisa meio esquisita, porque é o jeito dele escrever, e mesmo nos ensaios, nas crônicas, tem aquele livro de crônicas dele, que não sei o que, em Sol menor. Conversa em Sol menor. Conversa em Sol menor, exato. Numa edição bem antiga, e aquilo ali de vez em quando eu leio para me acalmar, quando eu tô... Verdade. O efeito é parecido. Ele consegue ser efetivo na comunicação e afetivo ao mesmo tempo, de maneira... Tem uma crônica do Nelson Rodrigues que fala sobre o filho dele? Sobre o filho dele, exato, que o Gustavo Corsão escreve alguma coisa, eu não lembro agora. E aí o cara que odiava o Gustavo Corsão toda semana... Mas como ele pode ter escrito aquilo? Mas como é que pode o Corsão? O cara não aceitava que o Gustavo Corsão pudesse ser um só porque ele era de direita. Só porque ele tinha uma posição mais de direita, talvez. Aí ele falou, se você tivesse lido o Gustavo Corsão, você veria que ele é assim mesmo. Ele ama todo mundo, ele é um cara de gente boa. Mas ele era contra o divórcio, isso pode ter sido semelhante àquele episódio do Diogo Maynard, que todo mundo odiava o Maynard, até que ele escreveu um negócio, o Pequeno Búlgaro, falando sobre o filho dele com paralisia cerebral. Isso. E aí, vai ser o artigo mais lido de toda a história da revista Veja, uma coisa assim, coisa mais comentada, que recebeu mais cartas. Não sabia. Pois é, que assim, humanizou, para usar o verbo mais ridículo que existe atualmente na língua. Mas isso está falando sobre o Gustavo Corsão, se faria algumas distinções. Eu acho que quando a gente lê muitas coisas um pouco mais antigas, brasileiras, dos anos 50, 60, a gente encontra uma espécie de sabor de um Brasil que não existe mais. E até, voltando um pouco para o Bruno Tolentino, mas só com parêntese, o Bruno me parece assim, uma espécie de último poeta de um Brasil que não existe mais. As pessoas que estão escrevendo hoje, como o próprio Igor, eu acho que eles já escrevem de uma maneira muito diferente. Isso tem a ver, primeiro, com o fato de que a referência cultural principal antigamente era francesa e não inglesa, como é para a nossa geração. A gente tem o inglês como a língua de cultura e não o francês, mesmo que a gente saiba francês, quer dizer, eu estudei francês na escola, mas eu leio quase tudo em inglês. E as pessoas tinham, acho, um amor mais intenso por aquilo que era mais imediato a elas. E não estavam tão preocupadas em parecer chiques e cosmopolitas. As pessoas eram mais enraizadas. Exatamente. Conservadoras no sentido certo da palavra. Quando você lê Nelson Rodrigues, você vê as peças até, pensa assim, nossa, mas isso é tão profundamente carioca, né? Não é nem brasileiro, assim, isso é tão carioca. E o próprio Corsão, quando você lê, tem um sabor tão particular que... Acolhedor. Não se encontra mais.